Olá, e aí, como é que você está? Espero que esteja tudo bem. A gente já começa a nossa videoaula de hoje retratando a presença da rádio comunitária, né, no nosso dia a dia. Além da rádio comunitária, a gente vai estar trabalhando o conteúdo de rádio educativa. Na realidade, quando a gente acompanhou, né, na nossa videoaula anterior, na parte da concessão das emissoras, você tem a presença de rádios comerciais e de rádios educativas. E a rádio comunitária é como se fosse assim, um desdobramento, né, da concessão de uma rádio educativa. Não tem o mesmo alcance de uma rádio educativa, não se consegue ter um transmissor, né, para irradiar o sinal através de uma antena, né, para atingir os limites que atingem as rádios educativas. A rádio comunitária é mais voltada para atender a uma pequena comunidade, mas a gente já vai ver isso. Bem, rádio comunitária é um tipo especial de emissora de rádio FM de alcance limitado, no máximo 1 quilômetro a partir de sua antena transmissora, criada apenas para proporcionar informação, cultura, entretenimento e lazer a pequenas comunidades, né? O serviço de radiodifusão comunitário foi criado em 1998, e até esse período, né, 1998, muitas eram as emissoras que funcionavam em regime irregular, buscando ser a voz da comunidade, mas sem a documentação necessária para tal, ou seja, infringindo uma legislação federal. Quando você se remete à rádio comunitária, a gente pensa que a rádio tem que ter um vínculo, não é, com aquela comunidade. Ou seja, se você tem uma rádio comunitária dos pescadores do Farol de São Tomé, da colônia de pesca do Farol de São Tomé, a rádio vai ser voltada especificamente para atender as necessidades daquela comunidade. E vai estar falando a língua daquela comunidade, né, retratando as questões daquele público específico e ser, assim, um porta-voz, né, desse grupo e também contribuir para a socialização desse pessoal com um novo grupo, mas principalmente entre eles mesmos, né? Então a rádio comunitária ela é extremamente importante dentro desse perfil. É óbvio que quando a gente fala em rádio comunitária, a gente pensa logo na questão comercial que acaba levando a isso, né? Mas a rádio comunitária ela não pode ter fins lucrativos nem vínculos de qualquer tipo, tais como partidos políticos e instituições religiosas. O não cumprimento das normas pode ocasionar num processo federal, né, e o indivíduo pode, inclusive, ser preso, mas é um caso muito extremo, mas ele pode perder aquela concessão e pode ficar respondendo aquele processo, além de pagamento de multa. Essa aí é uma reprodução, né, da Lei 9.612, de 1998, que é uma lei que retrata um pouco dessa história, né, da rádio comunitária, né? Houve uma alteração na lei em 2002, né, que altera a validade da concessão, ou seja, o tempo de concessão da emissora, a outorga, como a gente também já viu como funciona na videoaula anterior. A concessão que antes era por um período de 3 anos, ela, na realidade, se tornou unificada como as demais concessões de emissoras, né, emissoras comerciais e emissoras educativas, com a outorga com validade de 10 anos. Como é que deve ser a programação de uma emissora comunitária? Ela, além de levar informação, né, para aquela comunidade, ela deve ter opções de lazer, ou passar as opções de lazer para aquele grupo, divulgar manifestações culturais e artísticas, folclóricas,
daquele pessoal, daquela comunidade a qual ela representa, e contribuir assim, não é, para o desenvolvimento daquele grupo, sem discriminação de raça, religião, sexo, convicções político-partidárias e condições sociais. O mundo ideal, né? No mundo ideal, a rádio comunitária ela deve ser dessa forma, né? Na prática, muitas vezes ela tem uma visão deturpada, né, de como deve ser esse perfil e de como ela deve atender essa comunidade, principalmente no ponto de vista comercial, né, onde as rádios comunitárias acabam extrapolando, né, questões legais, né, e comercializando muitos horários, até mesmo comercializando a rádio como um todo, né, passando aquela concessão, né, para que seja tocada por um outro grupo, que a gente chama aí na prática de arrendamento. A programação, dentro da programação, a gente tocou na questão da publicidade nas rádios comunitárias. Elas podem, né, transmitir algum tipo de patrocínio sobre a forma de apoio cultural, desde que restritos aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida. Eu citei anteriormente a não obediência às questões comerciais, mas tem essa aqui também que vale a pena a gente citar, né? Como existe um raio de alcance da rádio comunitária, essa busca de apoiadores culturais, ela acaba ficando bastante restrita. Mas aí o que na prática ocorre? As emissoras não ficam nesse raio determinado pela lei. Elas acabam espalhando o sinal, né, por uma distância bem maior, né, daquela que é prevista na lei. Para o primeiro passo, né, para se habilitar para uma prestação de serviço de radiodifusão comunitária, as entidades, para pleitear, né, tal serviço, elas devem ser associações comunitárias, fundações também com essa finalidade, e não devem ter fins lucrativos. E devem constar nos seus respectivos estatutos o objetivo de executar o serviço de radiodifusão comunitária. Ou seja, lá no estatuto, né, eu dei o exemplo da colônia de pescadores do Farol de Santo Tomé, tem que estar lá no seu estatuto, né, a intenção de executar o serviço de radiodifusão comunitária. E aí, uma representação do modelo, né, de requerimento padronizado, requerimento para demonstração de interesse na execução do serviço de radiodifusão comunitária, que precisa ser autorizado. Com o estatuto da entidade devidamente registrado, né, a entidade ela deve estar com toda a sua documentação em dia, com os seus diretores registrados, com todo o pessoal certinho, e ela deve também ter uma declaração assinada, né, de cada diretor, comprometendo-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas para o serviço. Ou seja, a emissora, ela não é, ou pelo menos na teoria, de uma pessoa. Ela é um bem comunitário, é daquela associação, né, que conseguiu a aprovação do seu estatuto para a aplicação do serviço de rádio comunitário. O processo de seleção, ele tem uma avaliação, né, e anteriormente se exigia o encaminhamento do projeto técnico da estação logo num primeiro momento. Com a alteração da lei em 2015, né, esse processo de concessão, ele passou a acontecer sem a exigência desse projeto técnico da emissora, que ele vai surgir sim
né, a necessidade de apresentá-lo, mas mais adiante. E isso foi algo extremamente importante, né, para que as entidades, né, as associações comunitárias, elas conseguissem as concessões, porque o projeto técnico muitas vezes ficava muito caro e nem sempre se fechava, não é, com questões técnicas que eram aprovadas quando o projeto era apresentado, né, e caía sempre em exigência. E aí a gente já falou, né, quem é que pode se candidatar, quem pode operar, né, são as fundações e associações comunitárias sem fins lucrativos. A proponente só pode operar uma emissora de rádio comunitária após participar do processo seletivo promovido pelo Ministério das Comunicações e depois de ser devidamente habilitada. Se acontecer, né, do indivíduo tentar antecipar esse processo, ele vai estar no ar com uma emissora pirata. Ele pode ser denunciado, né? A Anatel, através de uma fiscalização com a Polícia Federal, pode apreender todos os equipamentos, o proprietário, né, ou os dirigentes podem responder processo criminal por isso, e sem contar que vai praticamente inviabilizar, né, a concessão da rádio comunitária para aquela associação em si. E aí, alguns requisitos, né, a questão da residência fixa, serem naturalizados caso não sejam brasileiros naturalizados há mais de 10 anos, e outros requisitos que estão descritos na lei. O serviço de radiodifusão comunitária, ele não deve ser, não pode ser explorado comercialmente. Eu estou fixando essa informação, porque existe uma norma complementar de 2004, né, que as entidades outorgadas só podem angariar fundos e veicular anúncios em forma de apoio cultural e não vender comercial, como a maioria acaba fazendo. Passando a questão da rádio comunitária, a gente entra na rádio educativa. Os canais previstos, né, no Plano Básico de Frequência Modulada Educativa destinam-se exclusivamente para atender os interesses de entidades dos setores de educação e cultura. E aí, a gente tem, né, na rádio educativa, eu trago aqui com mais destaque, as principais características dessa emissora. Elas apontam, né, para atividades como apoio a festas culturais e até a realização de festas culturais, eventos esportivos, peças teatrais, produções cinematográficas, coberturas jornalísticas, auxílio à população em geral, divulgação de notícias de interesse da população em geral, entre outros de cunho educacional e cultural. Né? Quando a gente fala em peças teatrais aqui, eventos esportivos e produções cinematográficas, a emissora entra apoiando a realização desses eventos, né, na maioria das vezes. Mas a realização de coberturas jornalísticas, obviamente, fica a cargo da própria equipe da emissora. As três principais leis que regulamentam, né, que regram a outorga de rádios e TVs educativas são o Decreto-Lei 236, de 1967, o Decreto 2108, de dezembro de 96, e a Portaria 651, de 15 de abril de 1999. Mas o maior incentivo ao financiamento da radiodifusão educativa surgiu em 1998, com a promulgação da Lei 9.637, que converteu em lei a medida provisória 168-7, também de 1998. A gente fala assim das leis, mas basicamente entender que o artigo 19 dessa lei de 1988 foi alterada pelo decreto 5.396 em 2005. A partir daí, né, ainda no governo do então presidente Lula, as entidades de direito público ou privado, a título de apoio cultural, poderiam patrocinar programas e eventos em emissoras educativas,
tanto rádios educativas como TVs educativas. Isso aqui foi um passo fundamental para a sobrevivência das rádios educativas. Então, quando alguém fala para você, mas rádio educativa, ela não pode ter um patrocínio, né? Ela não pode ter um apoio cultural. Ela pode ter patrocínio, e isso está regulamentado através de lei, né? É o decreto número 5.396, datado de 2005. Esclarecido isso, a gente entra agora na questão de quem pode operar, né, esse tipo de emissora. A operação de uma emissora educativa, não é, ela é normalmente concedida a uma entidade, uma fundação, né, privada ou pública, com ou sem fins lucrativos, voltada para a educação. Então, você tem lá, por trás de uma rádio educativa FM 107,5, né, que é a rádio educativa que vocês estão acostumados a frequentar, né, ela é uma concessão dada à Fundação Cultural de Campos, que é a mantenedora, não é, do Uniflu, né, e mantenedora, né, por conta disso, dessas instituições, dessas antigas faculdades que formam o Centro Universitário Fluminense, e é a mantenedora da Rádio Educativa FM 107,5. Em 2015 também houve uma alteração na obtenção de outorgas de rádio e TVs educativas. A relação de documentos ela foi bastante simplificada. Anteriormente eram 18, passou para 4 no caso de entidades privadas, e de 5 para apenas um documento quando as interessadas forem entidades públicas. E aí entra a questão da estruturação, né, dos requisitos da emissora, e parte também daquele mesmo pressuposto para as rádios comunitárias, de você ter uma estruturação sem ligações com partidos, com igrejas, enfim, ser uma entidade ligada à área de educação, no caso específico da rádio educativa, né, e não ligado a partido político, né, e a outros interesses que não os interesses na educação. E aí fala um pouquinho da questão da programação musical, né, da educativa. Ela deve divulgar toda a música sem restrição de estilo, forma ou nacionalidade, entendendo que música é cultura, e assim, música e cultura devem ser respeitadas e difundidas como tal. É necessário ressaltar que o meio de comunicação de cunho educativo não deve se pautar em valores para que não reproduza modelos, sejam esses provenientes da chamada indústria cultural, ou seja, dos meios de comunicação radiofônicos e televisivos, respaldados pelas grandes gravadoras que exploram o enorme potencial sociocultural da música e tratam-na como lucrativa fonte geradora de capital. Em suma, as rádios educativas, elas tratam, né, essa questão tocando em maior parte de sua programação voltada para a música popular brasileira, né, abrindo espaços, então, para um melhor entendimento da cultura, valorizando também os talentos locais e regionais, abrindo espaço para esses talentos, já que existe o processo de regionalização, não é, de integração das emissoras educativas com a sua comunidade. Diferente da rádio comunitária, não é, que atinge a um raio pequeno, né, que tem uma abrangência pequena, que atinge apenas uma restrita comunidade. As rádios educativas, elas têm concessões em que você consegue ter um transmissor e antena com possibilidade de atingir, não é, a municípios ao entorno, e não só apenas aquele município onde a sede da emissora está fixada. Então, dar voz e vez no rádio àqueles segmentos marginalizados da sociedade não significa
a chamada popularização que se vê nas rádios e TVs comerciais. Então é importante a gente gerar esse espaço também para esse som que é chamado aí, né, de alternativo, mas na realidade é o som de qualidade, né, produzido por aquele pessoal, né, que busca fazer algo diferente que não o que é trabalhado de forma imediata e comercial pela indústria chamada indústria cultural. Falando um pouquinho para a gente finalizar sobre a Rádio Educativa FM 107,5, né, a rádio entrou em funcionamento no mês de maio de 2005, mas sua concessão ela remonta do ano de 2003, né, mas ela entrou no ar, né, em 2005. Ela pertence à Fundação Cultural de Campos, como eu já havia adiantado, né, na realidade a concessão da emissora pertence à Fundação Cultural de Campos, né, e tem programas de jornalismo como Página Aberta, todas as manhãs a partir das 7 horas, de segunda a sexta-feira, tem notícias durante a programação e tem programas com alunos e programetes com professores. Possui uma grade musical bem variada, sem ser elitista e sem reproduzir a massificação cultural imposta pela indústria fonográfica. Então, a gente deu uma geral aí sobre rádio educativa e rádio comunitária e chega ao final da nossa rádio aula, da nossa vídeo aula de hoje, ok? Valeu, obrigado aí pela sua atenção e até a próxima oportunidade com mais sobre radiojornalismo aqui para vocês. Um abração.